queridos, bom dia! Como estamos? Tudo na bênção, graças a Deus? Hoje vamos começar mais uma lei. Nós vamos falar hoje sobre a lei da intuição. E o personagem que nós vamos usar bíblico vai ser Jetro. Jetro e a lei da intuição. Escute, os líderes avaliam todas as coisas pela ótica da liderança. A intuição é muitas vezes o fator que diferencia os líderes excelentes dos meramente bons. Algumas pessoas nascem com uma grande intuição de liderança, outras têm de se esforçar muito para desenvolvê-la e lapidá-la. Mas seja como for, o resultado é uma combinação de capacidade inata e habilidades adquiridas. A intuição instruída faz saltar aos olhos do líder as questões que ele precisa abordar. A melhor maneira de definir essa ótica é a capacidade de lidar com fatores imponderáveis, compreendê-los e trabalhar com eles a fim de alcançar metas. Essa lei da intuição vai ser legal. Os líderes bem-sucedidos, por outro lado, enxergam cada situação contra o pano de fundo dos recursos disponíveis. Então ele vai analisar tudo olhando pelos recursos disponíveis. Quais são esses recursos? Dinheiro, matéria-prima, tecnologia e o mais importante de tudo, recursos humanos. Os líderes intuitivos percebem o que se passa na cabeça das pessoas e quase instantaneamente sabem suas esperanças, os seus medos e as suas preocupações. Os líderes têm a capacidade de se distanciar do que está acontecendo no momento e ver não só onde eles e os seus subordinados estão, mas também para onde vão no futuro. É como se pudessem farejar a mudança no vento. Então hoje, nosso primeiro dia, nós vamos estudar Jetro e a lei da intuição. Pensamento de liderança hoje. Você é aquilo que vê. Texto básico, Êxodo capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 27 para a nossa meditação. Quando falo sobre a lei da intuição em conferências sobre liderança, é muito comum que algum dos participantes venha a mim durante o café ou almoço e diga alguma coisa parecida com isso. Então, ele está dizendo que sempre quando ele vai falar sobre a lei da intuição, em alguma conferência, algum dos que estão ali participando o procura e diz assim: John, você pode falar o que quiser sobre intuição, mas eu simplesmente não sou intuitivo. Quando uma pessoa me diz isso, sei que ela está realmente tentando dizer que não se sente intuitiva quanto ao assunto da liderança. E isso pode ser verdade, pois nem todo mundo possui forte intuição para a liderança, mas todas as pessoas têm intuição. Todo mundo é intuitivo em sua área de talento natural. Então, por mais que a pessoa pense que ela não tem intuição, toda pessoa é intuitiva quando em relação à sua vida, em relação às situações naturais da vida. A intuição flui de seu talento. Então, deixe-me dar-lhe um exemplo. Ocasionalmente, minha esposa, Margaret, é convidada a falar em alguma conferência e eu sempre tremo. Não porque ela não possa falar, ela é muito boa. Tremo diante da pergunta que ela sempre me faz alguns dias antes da data do congresso: como devo começar? Essa pergunta não tem uma resposta simples. Quando quero falar a um grupo de pessoas, surge uma centena de fatores que vão determinar a maneira como eu vou dar início à palestra. O tamanho da sala, o número de pessoas presentes, seu histórico, seu humor, há quanto tempo elas estão sentadas, quem falou antes de mim, o que o palestrante disse, a iluminação, que tipo de comida foram servida, e por aí vai, são inúmeros os fatores. Decido o modo como vou começar baseado em minha intuição. Porque falar é uma área em que tenho talentos dados por Deus, diz o John Maxwell. Margaret, por outro lado, tem dons diferentes.
Nunca em toda a minha vida vi alguém com tal olho para cores e estilo. Quando abro roupas todos os dias pela manhã, sinto-me um verdadeiro incapacitado. Não tenho a menor ideia de qual camisa usar, com qual calça usar, ou que tipo de gravata combina com o terno. Nos dias em que acordo mais cedo e escolho sozinho minhas roupas, sei que ao chegar à noite e entrar na cozinha, vou ouvir a Margaret dizer: John, você não saiu assim, não é? Pergunto a ela, então ela suspira e faz outra pergunta: quem viu você? Na maioria das manhãs fico diante do guarda-roupa com um olhar distante, até que Margaret finalmente aparece e pergunta: precisa de ajuda? Em 3 segundos, ela escolhe roupas que combinadas ficam um arraso. No fim daquele dia, coloco todas aquelas roupas no mesmo cabide, separando-as para outra ocasião. Então, algumas semanas depois, visto aquela mesma combinação, e quando Margaret me vê, diz com um ar de censura: você não vai usar isso de novo, vai? Não consigo ganhar uma sequer. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que todo mundo tem intuição na sua área natural. Ele fala que, por exemplo, falar para ele é algo que é muito simples, mas escolher a cor que combina com as roupas que ele vai usar durante o dia já não é algo tão simples, porque não faz parte da sua intuição natural. Então, o que ele está dizendo? Todo mundo tem intuição em uma área que para ele é natural. Então, a esposa dele, para falar, tem dificuldade de como começar, mas depois consegue. Ele tem facilidade para falar, mas escolher a cor das roupas ele já tem dificuldade. Então a gente começa a perceber isso. Moisés e Jetro, liderança prática versus talento para liderar. Isso aqui agora nós vamos ver uma liderança prática e um talento para liderar. Se você atentar para os seus dons, certamente vai concordar comigo. Se seu dom é o de misericórdia, então saberá quando alguém está precisando de conforto e saberá como dar-lhe esse conforto. Se o seu dom é serviço, você intuitivamente sabe como e quando ajudar alguém que está precisando. Se você é naturalmente dotado de liderança, então você vê todas as coisas pela ótica da liderança. Olha aí que legal. Você vai percebendo a sua aptidão natural, o seu talento natural, o seu dom natural. E aí você vai conseguindo trabalhar dentro daquilo. Quando Jetro viu o modo como Moisés estava liderando o povo, depois você lê o texto, que é muito importante você ler aquele texto que eu falei no começo. Quando Jetro viu o modo como Moisés estava liderando o povo, aquilo deve ter chamado sua atenção como um tapa na cara, uma bofetada no rosto. As escrituras nos dizem que os 2 homens se encontraram. Moisés disse a Jetro as coisas que Deus havia feito pelos hebreus, e Jetro se alegrou sacrificando uma oferta queimada ao Senhor. Mas então, no dia seguinte, Jetro viu Moisés tentando fazer todas as coisas sozinho e disse imediatamente a seu genro, Êxodo capítulo 18, versículo 17, não é bom o que faz. Embora antes ele tinha dito, glória a Deus pelo que Deus está fazendo na sua vida, mas quando ele viu a forma como Moisés tratava com aquele povo, aconselhava, cuidava do povo, ele disse assim, está errado, do jeito que você está fazendo aí não é bom nem para você e nem para o povo que você está servindo. Embora a sua ideia, a sua intenção seja boa, a sua ação ela não está sendo boa. Jetro instantaneamente viu o problema, soube como ele afetaria o líder e seus liderados, percebeu qual era a fonte do problema e sabia como resolvê-lo. No que se refere à liderança, Jetro fez barba, cabelo e bigode, não deixou escapar nada. Porque quando Jetro vê Moisés o dia inteiro aconselhando umas dezenas de milhares de pessoas, Jetro falou, isso não é bom do jeito que você está fazendo. E quando ele viu o problema, ele soube que afetaria ele, soube como afetaria Moisés, os líderes, ele percebeu o problema, sabia como resolver aquele problema e deu o conselho certo para aquilo mudar.
Moisés era um bom líder, mas não era um líder natural. Não fazia muito tempo que ele estava liderando o povo de Israel quando se encontrou com Jetro. Os filhos de Israel haviam acabado de sair do Egito, então Moisés tinha pouco tempo de liderança. Porém, com o passar dos anos no deserto, a liderança de Moisés melhorou, bem como sua intuição. Então, o que você já vai aprender? Talvez você seja, eu seja, como Moisés, que não tem assim aquela aptidão natural, mas nós conseguimos melhorar a nossa liderança com o passar do tempo e com essa capacitação externa, com ouvir pessoas, com ler algo, com aprender um pouco mais, com se capacitar melhor. Jetro, por outro lado, era um líder natural. Como podemos saber disso? Sabemos porque ele olhou para uma situação de liderança diferente de qualquer coisa que ele pudesse ter visto na vida, liderar mais de 1 milhão de refugiados descontentes e sabia exatamente como lidar com aquilo. Ou seja, isso é uma intuição em ação. Jetro nunca tinha estado no lugar que Moisés estava, mas quando ele viu o problema, ele sabia o que fazer, como fazer, a forma como resolver e o resultado de se resolver aquele problema e o possível resultado de não tomar nenhuma atitude. Então isso é uma intuição acontecendo. Isso é uma intuição em ação. Quem ele era determinou o que ele viu. Jetro era um líder e por isso viu toda a situação pela ótica da liderança. E hoje é só o primeiro dia, nós estamos começando já a mostrar para você a questão da intuição. E se você não tem intuição na área da liderança, mas você é líder, isso não quer dizer que está acabado. Você pode aprender, você pode ouvir pessoas, você pode se capacitar e melhorar sua liderança. Pergunta para reflexão desse primeiro dia da lei da intuição. De que maneira a visão que você tem da vida está marcada pelos 2 principais dons ou talentos que você possui? Você precisa agora ver como é que sua liderança está marcada por algum dos 2 ou 3 talentos naturais que você tem. Amanhã a gente vai continuar na lei da intuição e aí vai ser bem legal. Então continua comigo aí, não deixa de participar, não deixa de ouvir mais de uma vez esse de hoje, porque amanhã a gente continua, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe sua vida. Tchau.